Conhecendo. Oferecimento. Fripai Alimentos. Qualidade na sua mesa. Com inspeção do Ministério da Agricultura. Oi, boa tarde. Tudo tranquilo? No Conhecendo de hoje, vamos falar sobre um ponto turístico importante em Juiz de Fora. A Praça João Penido, mais conhecida como Praça da Estação, completa 140 anos em 2015. Vamos mostrar como ela surgiu, a importância política e o que está sendo feito para preservar o complexo histórico. Eu sou Michele Pacheco e o Conhecendo já está no ar. O cuidado com a sua saúde começa na seleção dos animais. Nossa produção é feita com respeito ao meio ambiente e alta tecnologia. O controle de qualidade é rigoroso e tem inspeção do Ministério da Agricultura. O transporte climatizado garante a confiança e a qualidade na sua mesa. Fripai Alimentos. Passos apressados se misturam com o caminho do trem. Idas e vindas, cenas que se repetem há quase 140 anos. Muitas histórias no mesmo lugar. A Praça João Penido, mais conhecida como Praça da Estação, fica no centro de Juiz de Fora e é o maior complexo arquitetônico histórico da cidade. Mas nem sempre foi assim. Até 1869, quando começou a ser implantada na região a Estrada de Ferro Dom Pedro II, isso aqui era um brejo, um terreno alagadiço pouco aproveitado. Essa história começa a mudar a partir de 1875, com a inauguração da Estação Central. Aí começam a surgir hotéis, restaurantes, lojas, tudo para dar suporte aos passageiros que iam e vinham. Uma espécie de sala de espera da ferrovia. A estrada de ferro acelerou o crescimento do município e foi essencial para a expansão das indústrias. A economia crescia e a ligação com a capital do império ficava cada vez mais estreita. O trem agilizava negócios. O dinheiro que circulava por aqui pagava as viagens das famílias juiz-foranas ao Rio de Janeiro. Um luxo demorado em outros tempos. Os viajantes só torciam para que o tempo estivesse firme nos dias de viagem. A proximidade com o Rio Paraibuna e o histórico de terreno úmido eram uma combinação perigosa. As fotos antigas mostram a praça inundada e os transtornos para a população. Imagina que nós estamos na época do Natal, na véspera do Natal. As cidades ainda abarrotadas de estoque, porque o brasileiro desde sempre mantém essa cultura de deixar para a última hora para comprar os presentes. Todo aquele burburinho, as lojas estocadas, e de repente a água veio e invadiu, chegando a alturas, quase 2 metros de altura. O lixo foi muito acumulado, muita quantidade de lixo, e não havia, a prefeitura e o poder público municipal não estava preparado, ninguém estava preparado. É uma tragédia realmente, é uma calamidade pública que acontece. E houve uma preocupação muito grande. A Sociedade de Medicina e Cirurgia iniciou uma vacinação que havia no momento. O jornalista Wilson Cid lembra a importância da praça nos movimentos políticos. A Praça da Estação sempre foi uma referência para a cidade. Em primeiro lugar, pelo espaço mais amplo, né? Qualquer tipo de concentração mais volumosa, com maior presença de populares, tinha que ser necessariamente a Praça da Estação. E segundo, ponderava muito o fato de que ali estava a Praça da Estação propriamente, né? Que era um meio de comunicação da cidade, com a capital da República, com Belo Horizonte, com outras grandes cidades. E o fato de que ali também se encontrava o primeiro e grande hotel da cidade, que era o Renascença. Os políticos, os candidatos, as figuras de expressão, como por exemplo o Rui Barbosa, né? As pessoas desembarcavam, atravessavam a praça e se hospedavam no Hotel Renascença. Tudo isso contribuiu para que aquele fosse realmente um espaço referencial. Quando seria o primeiro comício ou o primeiro movimento mesmo político na praça? Em 1945 nós já tivemos alguns comícios muito importantes ali, não é? Mas eu diria a você que, além para a cidade, o comício de Lermando Cruz, em 1947, terminado o Estado Novo, elegeram-se os prefeitos pelo voto direto pela primeira vez, não é? Aqui elegeu-se Dilermando Martins da Costa Cruz Filho. E
o comício de lançamento da candidatura dele foi na Praça da Estação, como de outros candidatos também, não é? Então eu penso que para a história política da cidade o mais importante realmente foram aqueles comícios de 1947. Bom, depois nós tínhamos aí outros meios de comunicação, como estradas, até avião, mas a Praça da Estação continuava com um espaço adequado, né? Afetado apenas pelo barulho eventual dos trens. Porque ocorre o seguinte, era uma praça muito silenciosa, porque os trens eram raros, não é como hoje que passam de 20 minutos, transtornando o centro urbano e impedindo o tráfego, enfim, com dificuldades outras que não tinha naquela época. Então tudo isso contribuía para que a Praça da Estação se tornasse o centro de referência das manifestações, como foi também nas grandes greves. A Praça da Estação também funcionou. A famosa greve de 1912 foi ali também, partir dali de um mercado distribuidor de açúcar, né? Então sempre foi a Praça da Estação. O papel da praça nas diretas já. Nas diretas já, sob o comando de Tancredo Neves, a Praça da Estação teve o significado talvez único na sua história de fazer uma reunião, um grande leque de partidos políticos, todos eles que apoiavam diretas já. Em torno de Tancredo Neves, esses partidos se reuniram ali e promoveram ali realmente um grande comício. Como eu disse a você, foi um comício muito importante, de grande expressão nacional até, mas já naquela época os políticos contavam com a televisão, com os jornais, com várias emissoras de rádio, e eles não tinham isso em tempos passados. É por isso que eu acho que, embora o comício das diretas já tenha sido muito importante, os anteriores tiveram um significado muito amplo, porque o comício era apenas o comício, nada mais do que o comício para orientar o voto e angariar a simpatia e apoio dos populares. As fotos antigas imortalizaram alguns momentos históricos, como os comícios comunistas em 1945, a Constituinte um ano depois, a disputa entre Dutra e o brigadeiro Eduardo Gomes e a campanha presidencial de 1960, com o candidato Marechal Lott e Tancredo Neves, que na época disputava o cargo de governador de Minas. Será que ainda hoje a praça atrai políticos? Não, porque os comícios acabaram, né? Se os comícios tivessem sobrevivido, certamente ela continuaria dando seu papel. Hoje não tem, porque a televisão tornou-se a referência do comício eletrônico. Não há mais aquela concentração de políticos e partidos num palanque. É raro. Os que são realizados hoje não tem grande expressão. Não tem grande expressão. O grande palanque que se armava na estação e em outros lugares, não há mais necessidade. A legislação também veio contribuindo para reduzir cada vez mais, de ano em ano, reduzindo a importância do comício. Por exemplo, assim, não é mais possível realizar show, né? Nos comícios não é possível realizar mais show. A legislação proíbe isso, como proíbe outros recursos de apoio às manifestações políticas, não é? Então, tudo isso contribui para esse esvaziamento do comício. Esvaziando-se os comícios, esvaziou-se também a velha e tradicional Praça da Estação. No próximo bloco, vamos contar a história do segundo hotel mais antigo de Juiz de Fora, construído na Praça João Penido em 1887. O prédio imponente se destaca no complexo histórico desde o final do século XIX. Um dos prédios mais antigos do complexo é o do Hotel Renascença. Ele foi construído em 1887. É o segundo hotel de Minas Gerais e o primeiro de Juiz de Fora. Na época, era considerado um local de luxo que acompanhava os viajantes que chegavam pela ferrovia. Em 1962, ele mudou de dono e hoje ainda preserva muitas tradições. Quando a gente entra, alguns detalhes chamam a atenção, como as portas e os vitrôs. Essa galeria de fotos foi montada pelo seu Otacílio, que comprou o hotel em 1962 e preservou várias características. O que mais chamava a atenção do senhor na época? Realmente é um hotel tradicional que na época já tinha muita fama por ser o primeiro hotel da cidade. Hoje está com 127 anos de que foi inaugurado. Então é um hotel que nós tivemos muitas pessoas importantes, como o presidente da República aqui, Arthur Bernardes, Getúlio Vargas, o Dutra, hospedaram aqui. E é um hotel que realmente, tanto para os viajantes, para todos, ele sempre foi um hotel
preferido, escolhido por estar, inclusive, no centro, no caso, que o centro da cidade na época era aqui, que a cidade começou aqui, nessa praça, da Praça da Estação, chamada Praça da Estação, mas a Praça Dr. João Pinido. E aqui, realmente, para mim, foi um privilégio na época, em 62, quando eu comprei esse hotel, com outros negócios que eu já tinha, poder trabalhar e lutar e melhorar e reformar o hotel em muitas modificações que eu fiz, como também para a própria praça, porque até então os hotéis eram de entrada e saída mais de casais, mesmo tendo autoridade, ser um hotel importante, mas na época era usado muito para prostituição. Todos os hotéis aqui, e depois os outros que foram feitos também, mas na minha época, por ser um evangelho, então eu pude transformar o ambiente, até da própria praça, por os hotéis não aceitar, então os próprios governos, prefeitos, coisa, começou a fazer as obras e melhorar. E hoje é uma praça maravilhosa, linda, com algumas coisas ainda em defasagem, ainda negativa. Mas eu creio que vai melhorar e vai dia a dia, porque é a praça que devia o prefeito e todas as autoridades se cuidar melhor, porque é o espelho da cidade, é aonde começou a cidade de Juiz de Fora. Mas é que aqui realmente o trem foi a força maior para o hotel, porque todo mundo viajava de trem. Hoje está, infelizmente, já os trens não circulam mais, mas hoje tem ônibus, tem muitos outros, e o pessoal quase todo mundo tem carro, então não é tão necessário. Mas na época tinha necessidade e o trem ajudou muito a parte dos hotéis e a nossa cidade. Como também os bondes que tinha na época, que hoje não tem mais também, mas a praça que tinha o bonde que circulava aqui, isso ajudava muito o pessoal local. O senhor viveu muitas histórias, as enchentes, por exemplo, eram um problema? Passamos um grande aperto. Eu não estou certo a data, houve uma enchente que a praça encheu toda, a Marechal Deodoro, a Alft, aqui teve 1 metro de altura. Eu tive um prejuízo muito grande e com essa galeria de água que fez saindo para o Rio Paraibuna, acabou a enchente, então o Juiz de Fora melhorou muito. Uma das coisas que precisa muito é a parte, primeiramente, os bares, eles têm mais ordem de disciplina, porque é um tal de beberrão, de cachaça, de mendigo aí, e ainda um pouco de prostituição, não tanto, e iluminar mais a praça e procurar melhorar mais realmente, porque é uma praça pública, bonita. Numa esquina, um exemplo preservado, na outra, decadência. Alguns hotéis não tiveram o mesmo destino e se perderam nos caminhos da história. O que restou do Avenida foi um prédio com as marcas do tempo e do abandono. As rachaduras nas paredes e na torre dão medo. Os donos do imóvel apresentaram um projeto de recuperação do edifício para uso comercial. Eles não querem gravar entrevistas sobre o assunto para não atrapalhar a negociação, que, segundo um dos herdeiros, está avançada. Todos nós que amamos história e admiramos a Praça da Estação, esperamos que o prédio retome a beleza e a imponência. Outro edifício que está com a fachada deteriorada é o da Associação Comercial. O tapume evita que algum pedaço caia na praça e machuque alguém, mas as feridas que o tempo deixou na arquitetura estão abertas, à espera de cuidados. Bom, a gente está começando um novo processo de avaliação para a elaboração de um projeto mais simplificado daquele que foi feito em anos anteriores. Aquele projeto ele não teve aprovação pelos órgãos de patrimônio, nem local, nem em nível estadual, nem federal. Então, a gente está voltando, existe um encaminhamento no sentido da recuperação dos prédios públicos, que são as 2 estações de trem, da Leopoldina, onde hoje funciona o Museu Ferroviário, e a Estação Central, que está cedida a Antônio Parreiras, para que exista uma revitalização desses 2 prédios. Ali você tem 9 prédios que são de particulares, alguns em estado bem razoável, outros em pior estado, mas que tem havido conversa na direção da revitalização daquele espaço, e aí a prefeitura entraria na questão do logrador, da praça em si. Mas estamos conversando ainda, retomando as conversas nessa direção. É um espaço que a prefeitura tem um especial interesse, é o maior conjunto arquitetônico em conjunto da cidade. Depois do intervalo, a gente vai mostrar que, com empenho e conhecimento, é possível desenvolver projetos culturais nos prédios históricos. O edifício Wagner Pereira foi o primeiro prédio particular de Juiz de Fora. Quem olha a fachada preservada com cuidado, nem imagina toda a história que há por trás dele. O imóvel foi destruído pelo fogo e recuperado pelos donos. O arquiteto Rogério Mascarenhas tem vários trabalhos importantes e é apaixonado por história. Ele já fez várias pesquisas sobre a Praça da Estação. O que mais chama a sua atenção nesse conjunto, nesse complexo arquitetônico?
A Praça da Estação ela é muito curiosa porque ela já foi a região mais nobre de Juiz de Fora, o ponto do melhor comércio, né? Ou seja, quando os trens chegavam aqui na Praça da Estação, os fazendeiros, os coronéis, os industriais, eles chegavam aqui e utilizavam os hotéis e as lojas que haviam aqui no entorno para poder se abastecer e aí voltavam ao trem para suas cidades, né? Então essa era a região mais nobre da cidade. A partir do fim do trem e da chegada do automóvel e das estradas, essa região entrou no processo de decadência e, consequentemente, de degradação. E essa degradação fez com que essa região se empobrecesse, perdesse valor e talvez foi graças a essa perda de valor que fez com que essa região fosse preservada. Porque talvez tivessem todos esses prédios teriam sido demolidos pela valorização e simplesmente esse conjunto não existiria mais. Que, na minha opinião, é o conjunto urbano mais bem preservado de Juiz de Fora. É o principal conjunto arquitetônico histórico da cidade. São estilos diferentes que a gente vê aqui? Olha, principalmente o ecletismo, né? Ou seja, exatamente na época que foi inaugurada a estação de trem, essa região foi construída, muitos dos prédios pela construtora Pantaleone Arcuri, como o Hotel Príncipe, a Associação Comercial. Essas construções, então, buscavam influências da arquitetura ilustrada que estava em voga na Europa, com influências do rococó francês, do barroco italiano, enfim, do neoclássico alemão, né, do normando. E havia, então, ou seja, uma exploração dos gostos vigentes nas construções dessa época, devido às diversas influências que chamam estilo eclético. Vários desses detalhes estão se acabando. O prédio da Associação Comercial, por exemplo, está todo deteriorado. Você já viajou pelo mundo inteiro. O que você viu lá fora que poderia ser, de repente, implantado aqui para ajudar a recuperar a Praça da Estação? É inevitável poder fazer uma comparação com a Lapa, no Rio de Janeiro, uma região que era bastante decadente, que hoje revitalizou com a presença dos jovens, né? É impossível não olhar para esse entorno, ver todas essas lojas aqui embaixo da Praça da Estação e não imaginar que isso daqui poderia estar cheio de mesinhas, com ombrelones, barraquinhas para lanches, bebidas, comidinhas, né? Acontecerem eventos gastronômicos, pequenos shows, para que possam exatamente atrair a população para tomar conta dessa área, que é, sem dúvida, uma das áreas mais preciosas de Juiz de Fora. A Prefeitura de Barcelona, por exemplo, teve uma iniciativa muito interessante que foi dar incentivos pesados e firmes na busca de escolas para a região, ou seja, cursos superiores, escolas de dança, de teatro. A própria Prefeitura passou a construir escolas de ensino médio para poder atrair esse público, o estudante para a região, que é um público relativamente simples em questão de gostos, mas muito culturalmente com nível bastante alto. Isso remodela a região com a abertura de bares, livrarias, albergues, moradias, né? Então isso é uma iniciativa que poderia ser aplicada aqui, um trabalho conjunto com a Polícia Militar, com a Associação de Moradores, de lojistas, para que possa conseguir um processo de revitalização efetiva da praça. A gente falou agora há pouquinho no programa desse prédio aqui. Ele é importante para você? Foi você que ajudou na restauração? Como foi esse trabalho? O que ele significa para você? Como que é olhar para ele hoje e ver que ele está ressuscitado pelo seu trabalho? Pois foi um trabalho muito pequeno, muito pontual, né? Esse é o antigo prédio ainda chamado de Rei do Arroz, porque aqui embaixo funcionava um supermercado, né? E esse espaço depois ele foi todo revitalizado e reformado por iniciativa da Silvana, que é uma grande dançarina, uma grande artista, né, que quis transformar esse espaço exatamente numa escola de dança. Dança de salão, dança de diversos estilos musicais. E eu, na mesma hora, concordei, me empolguei, me apaixonei pela ideia dela e imaginei que aquilo seria uma única e pequena iniciativa nessa direção, de poder trazer para cá artistas, dançarinos, gente alegre, que passariam a frequentar o local. E até hoje a escola já funciona há quase uma década, né, com muito sucesso. E é exatamente uma iniciativa feliz que pode ser multiplicada para que essa revitalização seja reforçada. Para a gente encerrar, qual a sua sugestão para políticos, empresários, a esse respeito, para revitalizar, para seguir esse exemplo? Antes de tudo, querer, né? Ter vontade política, ter paixão, ou seja, saber que é preciso agir para que as coisas aconteçam, né? Se ficar esperando que os outros façam, ninguém faz nada. É importante, talvez, que todos os interessados pudessem se sentar numa agenda, a Associação Comercial, do Clube dos Diretores Lojistas, a Prefeitura, a Polícia Militar, a Abrazel, a Associação de Moradores, enfim, todas as entidades que possam vir, né? Quem sabe os donos de faculdades possam vir trazer sugestões também e começar exatamente a criar uma mesa de reuniões onde todos possam expor os seus desejos, os seus temores e, a partir daí, num trabalho coletivo, num trabalho conjunto,
possa se chegar a ações efetivas, né? A eliminação de impostos, a questão da segurança e da limpeza pública. Cada um fazendo a sua parte pode se a fazer muito mais do que a gente pode imaginar, né? A adaptação dos prédios tombados pelo patrimônio histórico exige alguns cuidados. O primeiro instituto de proteção é o tombamento. Então, se um proprietário ou se um descendente desse proprietário quiser preservar esse bem, ele pode, como qualquer cidadão do município, pedir o tombamento desse bem. A partir daí, ele tem a isenção de IPTU, que deve ser revertida na proteção do bem, na preservação do bem, é um condicionante. E existe também na cidade a transferência do uso do potencial construtivo, ou seja, uma área da cidade onde tem um bem tombado, onde ali naquele terreno poderia se erguer um prédio de 15, 20 andares, esse potencial construtivo pode ser comercializado. Então a gente está aprimorando essa lei, conversando sobre as possibilidades de algumas correções de percurso, sobre algumas possibilidades de avanço e facilitação do uso da lei. E um outro caminho é também o uso dos incentivos em nível estadual e federal que possibilitam a recuperação do bem, como agora a gente tem o belo exemplo do Casarão Pinho, na esquina da Rua Alfred com a Batista, que foi feito dessa forma, através de captação de recursos pela proprietária, e o prédio foi lindamente reformado, restaurado, dentro das regras do tombamento em nível nacional e internacional. Espero que você tenha gostado dessa viagem pelo conhecimento. Posso fazer uma sugestão? Da próxima vez que passar lá perto da Praça João Penido, da Praça da Estação, tente olhar com outros olhos, enxergar aquilo que o passado tinha e que o presente está escondendo. Todo esforço de preservação é bem-vindo. Mande mensagens pelo Facebook e pelo e-mail. A gente se vê de novo no sábado que vem a partir de 1 da tarde. Até lá!